Olá, bom dia a todos. O PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2018. Esses dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. É a segunda alta anual consecutiva após 2 anos de retração. O crescimento da economia foi igual ao registrado em 2017. Isso mostra que a recuperação segue lenta, o que, segundo especialistas, o resultado acabou frustrando as expectativas iniciais. O desempenho foi mais fraco do que o esperado por boa parte dos analistas, especialmente em varejo, serviços e indústria. E mudando de assunto, a entre-safra da soja no Brasil pode ser antecipada com o ritmo forte das exportações. Além da menor oferta de grãos, já que o clima afetou a safra brasileira, a China está de volta às compras, o que estimula a disputa com as indústrias. São essas as informações dessa sexta, direto daqui da capital federal, de Brasília, Catarina Martorelli. A capital do Nortão, mais uma vez, abre suas portas para quem busca novas tecnologias e novidades voltadas ao setor agropecuário, com o lançamento oficial da Norte Show. O nosso repórter Valdir Pacheco acompanhou tudo de perto e mostra pra gente. A contagem regressiva da segunda edição da Norte Show em Sinop começou. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 17 de abril e deverá abranger 42 municípios da região com informações, troca de experiências, inovações tecnológicas e as últimas tendências do setor do agronegócio. Neste momento, está sendo lançada a segunda edição da Norte Show, um evento promovido pela Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Acrinorte. Uma feira de difusão tecnológica, uma feira que já nasceu grande. O presidente da Acrinorte, Alves de Galina, revelou que este ano a feira será maior que o ano passado. Nós estamos, assim, trabalhando com alegria, com serenidade, com otimismo, porque toda a região e todas as pessoas, todas as empresas estão nos recebendo e abraçando esse projeto da feira, da segunda Norte Show aqui em Sinop. Então trabalhamos com muito otimismo e isso é bom. A feira é uma parceria da Acrinorte com o Sindicato Rural de Sinop. É um polo consolidado, é a capital do Nortão, não é à toa que é a capital do Nortão. É um polo que já se consolidou em vários setores, nos setores da educação, de prestação de serviço, de assistência técnica, de ensino. Então, acho que nós estamos na frente em muitas coisas. E, de novo, essa feira vem trazer aquela expectativa que o produtor tem de poder ver as inovações tecnológicas dentro da sua própria casa. Devido ao sucesso da primeira edição em 2018, nesta segunda edição, o clima é de muito otimismo. Estamos há 50 dias do evento e já estamos aqui de casa cheia, com mais de 70% da feira comercializado. Isso nos dá força, isso nos dá vontade de, nesses 50 dias, fazermos outros tantos. Então, acho que temos tempo hábil para isso, o evento já está bem formatado, mas assim, as empresas que estiverem querendo participar, que venham nos procurar, nós vamos adequar todo mundo, não vai faltar espaço, porque nós vamos providenciar espaço sim, de alguma maneira vamos atender a todos. A paraguaia Impasa, que é uma das expositoras da Norte Show, está construindo em Sinop a maior usina de etanol do Brasil 100% de milho, com investimento de 500 milhões de reais, e foi projetada para moer 1 milhão de toneladas de milho por ano. A verticalização do milho, esse é a transformação do milho, né? Esse é o grande propósito da Impasa, transformar esse produto tão nobre e tão menosprezado, vamos chamar assim, no passado. A gente vem para contribuir para essa mudança de cenário no estado, conseguindo gerar o etanol para alimentar a região, alimentar o norte do país, alimentar o sudeste. A gente vem contribuir para essa mudança que vai acontecer no mercado de proteína, né? Nosso DDGS vai contribuir aí com essa transformação necessária, verticalizar mais o ganho de peso, em especial no boi, na avicultura, na suinicultura. Temos aí uma cadeia adormecida, que é a cadeia da biomassa, do plantio de eucalipto, que nós vamos estar também fomentando, nós vamos ser grandes consumidores de biomassa para gerar vapor nas nossas caldeiras. Então a gente vem com essa visão de uma região bastante completa. Começando a feira tecnológica no dia 15, 16 e 17 de abril.
na segunda-feira em Sinop. Estamos prontos, o setor hoteleiro agradável, o aeroporto também está bem, transporte de ônibus de Cuiabá a Sinop também estamos bem, logística. E temos os restaurantes também. Então, Sinop vai acolher muito bem quem vem nos visitar. E apesar do crescimento previsto para a cultura da seringueira nesta safra em São Paulo, há algum tempo os preços não vêm agradando os produtores. E foi pensando nisso que pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola elaboraram um estudo e concluíram que a gestão eficiente é a chave para melhorar a rentabilidade da cultura. Maior produtor de borracha natural do país, o estado de São Paulo responde por 60% da produção nacional. Na última safra, produziu mais de 222 mil toneladas de coágulo, ocupando em 2018 o 19º lugar na estimativa preliminar do valor bruto da produção agropecuária do estado. O primeiro levantamento da safra 2018-2019 aponta crescimento na cultura, com incrementos de 7% na produção em comparação à safra 2017 e 2018, projetando 238.400 toneladas de coágulo por hectare. Houve também aumento na área da cultura e na produtividade. Mas apesar do cenário positivo, o atual preço do quilo do coágulo, fixado pela Conab, de R$ 2,16, não é considerado adequado ao produtor. E foi pensando nisso que pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo realizaram um estudo sobre os custos de produção e rentabilidade da cultura, com o objetivo de contribuir no planejamento da próxima safra agrícola da seringueira, que ocorre em setembro. O artigo apresenta estimativas de custo de implantação, formação e produção de seringueira e uma análise de resultados econômicos em função desses custos de produção, preços recebidos pelos produtores e diferentes níveis de produtividade. Segundo os pesquisadores, é importante que o produtor atente para duas questões: o controle dos custos na gestão eficiente dos fatores de produção, especialmente a mão de obra, que onera mais de 70% a atividade, e a busca de alternativas para aumento da produtividade, visto que os produtores não possuem poder de controle sobre os preços recebidos. Também é importante aperfeiçoar a comunicação entre os diversos elos que compõem a cadeia. O Porto do Rio Grande, considerado o quarto maior do país em movimentação de mercadorias e segundo mais importante da posição geográfica estratégica, com rotas comerciais com mais de 90 países, tem nova superintendência. Você vai saber mais na reportagem de Annelise Nicolodi. O Porto de Rio Grande é o quarto maior do país em movimentação de mercadorias e considerado o segundo mais importante pela posição geográfica estratégica. Tem rotas comerciais com mais de 90 países. Por ano, chegam ou saem do terminal cerca de 40 milhões de toneladas de diferentes produtos, sendo a soja o principal. O novo diretor, Fernando Estima, também vai comandar a administração dos terminais de Pelotas e Porto Alegre e da hidrovia do estado do Rio Grande do Sul, que integram a superintendência do Porto de Rio Grande. O Porto tem uma obrigação muito grande de estar atento, tá, com essas questões e tentar fazer uma infraestrutura ainda melhor. A expectativa é que a gente consiga fazer mais parcerias com terminais novos, que a gente aproveite cada metro quadrado de área, que a gente chama de área de cais, área molhada, tanto na hidrovia quanto no porto. E o governador, acho que ficou claro hoje aqui, desafia o nosso grupo, uma diretoria técnica, né, preocupada em conseguir ter uma gestão mais eficiente, tanto com seus gastos, mas principalmente em atrair novos investidores. Só para dar um exemplo, o Porto tem que recuperar uma diretoria comercial, né? Nós não temos uma diretoria que viaje com a Secretaria de Desenvolvimento, as coisas estão desconectadas, nós vamos para uma intermodal como o Porto, e a Secretaria de Desenvolvimento não leva o Distrito Industrial. A Secretaria de Desenvolvimento viaja pelo mundo e não leva o Porto. Enfim, nós vamos integrar essas ações das secretarias, porque tem espaço, apetite mundial para acreditar no Brasil por tudo que a gente tem é muito grande. Eu acho que nós temos que buscar a maior eficiência e a comunicação, já que eu estou na presença de vocês, ela é fundamental.
a sociedade não tem noção clara da importância que tem o Superporto de Rio Grande para a economia de todo o estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, muito além do Rio Grande do Sul, porque se pegar projetos de fertilizantes, madeira e outros tantos que estão aqui, estão alimentando as terras brasileiras e dependem desse porto. Em 2018, o Rio Grande teve a maior movimentação da história do complexo portuário. Foram 42,9 milhões de toneladas, aumento de 4,3% comparado com 2017. O grande destaque foi a soja, com mais de 16,3 milhões de toneladas. O segmento de carga geral teve crescimento superior a 10%, impulsionado pela celulose. Foram exportadas 1,6 milhão de toneladas do produto, crescimento de 53% quando comparado ao ano anterior. A de carga viva também teve destaque, com avanço de 78,8%, ultrapassando 152 mil animais com destinos à Turquia. O porto ele é um grande diferencial competitivo na medida que ele funcione e tenha custos operacionais mais baixos. Se ele tiver dificuldade na sua operação e custo elevado, ele se transforma num obstáculo para o Estado. Então, toda a tarefa e o plano de ação para o Porto de Rio Grande, quando eu falo Porto de Rio Grande, já me refiro aos demais portos, ao sistema hidroviário, é justamente buscar condições de otimizar a sua operação, reduzindo os custos operacionais, aperfeiçoando e modernizando essa operação e tendo uma visão sistêmica, não apenas da operação da atividade portuária em si, mas a área retroportuária, como um distrito industrial, o acesso ao porto, a tecnologia que deve ser empregada, ou seja, toda a melhor experiência dos seus clientes, dos clientes do Porto do Rio Grande e das nossas hidrovias, do nosso sistema portuário, tem que ser a melhor possível para que eles optem pelo Porto de Rio Grande. Então eu tenho muita expectativa que essa diretoria está capacitada para cumprir com essa bela missão. E o assunto agora é aftosa. O Brasil segue mantendo o mesmo percentual de rebanho vacinado. Este ano, a primeira etapa começa em maio, com algumas mudanças na dose da vacina. A reportagem é de Catarina Martorelli. A cobertura vacinal contra a febre aftosa atingiu 98,5% em todo o país, percentual que se mantém há 5 anos, segundo a Divisão de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura. A maioria dos estados vacinou animais com idade de até 24 meses, com exceção do Acre, Amapá, Espírito Santo e Paraná, que vacinaram animais de todas as idades. Os estados que menos vacinaram foram Rio de Janeiro e Ceará. A responsabilidade ela é compartilhada, né? Então o estado faz essa parte da fiscalização, orientação, mas o produtor é o grande responsável por essa cobertura. Então, a gente tem que olhar o lado bom, que 98,5% fizeram seu dever, protegeram o seu rebanho, estão ajudando, né, nessa evolução sanitária do país, mas a gente tem que lembrar também esse 1,5%, né, da sua responsabilidade, da sua importância quanto à vacinação. A partir deste ano, durante as etapas de vacinação, os rebanhos vão receber uma dose diferente. Ao invés de 5 ml, as doses terão 2 ml bivalente, que é para 2 tipos de vírus. Mas não é uma vacinação fracionada, não. Porque a vacina está reduzindo, então, de 5 ml para 2 ml a dosagem, mas é um produto, né, que é bivalente, agora não é mais trivalente como era antigamente, e ele dá a mesma proteção aos animais. Então, isso é importante, é um novo produto que está no mercado e que vai ser utilizado a partir agora de 2019. Então, o produtor pode ficar tranquilo, né, que o seu rebanho vai estar protegido com essa vacina. De Brasília, Catarina Martorelli. E para os pecuaristas que fazem o ciclo completo de cria, recria e engorda, é necessário sempre seguir etapas importantes para que todo o processo saia de maneira planejada. A repórter Kali Rodrigues conversou com pesquisadores da Embrapa que falaram da importância de cada etapa. As informações você confere agora no quadro Tecnologia e Produção. A cria é o início do ciclo de produção. Na etapa, o principal objetivo é a produção de bezerros de alto valor genético, com saúde sanitária, desempenho e crescimento, visando animais com alta produção de carne precoces. O processo inicia antes da estação de monta, passa pela reprodução e acasalamento, indo para a gestação, parto e amamentação, que termina na entrega do bezerro. Todo o processo dura em torno de 20 meses.
A fase de cria é baseada nas condições a pasto, ou seja, tudo depende da qualidade e da quantidade de capim disponível para o rebanho. Nesta etapa, as vacas consomem mais alimentos. No mundo não há espaço para fazer uma nutrição externa, para você alimentar com ração vaca. Então a gente depende do pasto. Então é fundamental esse manejo alimentar. E como ele deve ser feito? O ajuste da taxa de lotação, para que você não sobrecarregue as pastagens, as invernadas, tenha sempre pasto de qualidade. A vaca desmamando em boa condição corporal, ela vai reproduzir. E nesse caso, você não tem a necessidade de realizar desmama precoce. A desmama convencional é suficiente para manter o ciclo normal. A Embrapa trabalha pesquisando variedades novas de capins. Afinal, um bom pasto requer fertilidade, condição de solo, resistência a pragas e doenças, como também orientando o pecuarista a buscar sempre na cria as melhores gerações de bovinos. Identificar matrizes improdutivas, as matrizes que produzem pouco leite, as matrizes que têm um comportamento mais agressivo, e ir selecionando gradativamente, inserindo genética também do ponto de vista de produção, não só de comportamento e desempenho animal, mas de produção, para que você cada vez produza animais melhores. A recria é a fase que o animal cresce, desenvolve ossos, musculatura. Começa geralmente entre 8 e 10 meses de idade. A duração do processo depende do objetivo do pecuarista, principalmente em relação à idade e peso de abate, como ainda o sexo do animal. Normalmente, para machos, o peso de abate ele é mais elevado, então em torno dos seus 16, 17 arrobas, 460, 480 quilos. Então a fase de recria ela acaba sendo um pouco maior, um pouco mais longa, O animal tem que ganhar mais peso durante essa fase. Já as fêmeas não, elas já são abatidas com 12, 13 arrobas, em torno dos seus 360 quilos, então a fase de recria ela é um pouco mais curta. Então a gente tem sistemas de produção que a recria ela é muito curta, pode ser coisa até de 6 meses, por exemplo, um sistema mais intensivo. E nos sistemas mais extensivos, para abate de animais um pouco mais velhos, aí ela pode levar até 1 ano e meio, até 2 anos em algumas condições. Dependendo do tamanho da recria, os animais passam pelo período de chuva, quando a orientação é utilizar ao máximo a pastagem disponível, sempre consultando um profissional da área, que irá decidir se é o caso de fazer uma suplementação paralela. Já no período seco, a dica é reservar ainda no verão áreas com acúmulo de massa verde. Para os animais se alimentarem desse capim, já que nesse período quase não tem crescimento da pastagem. Essa pastagem vai estar com uma qualidade nutricional ruim, então aí você tem que trabalhar uma suplementação, principalmente uma suplementação proteinada. O que a gente tem recomendado, e aí a recomendação dentro do melhor custo-benefício que a gente tem visto, é o que a gente chama de suplementação proteinada de baixo consumo. Tá? É um suplemento lá que ele tem minerais, tem um pouquinho de alguns farelos, tem ureia, e o animal vai consumir em torno dos seus 200, 300, até 400 gramas por dia desse suplemento. Na fase de engorda, conhecida como terminação, é preciso fazer com que o animal ganhe peso e acabamento de carcaça, agregando valor a todo o trabalho feito na fase de cria e recria. Na engorda, os animais chegam com 20 a 24 meses, pesam por volta de 370 a 400 quilos. No Brasil, a terminação principal fica por conta do pasto e sal mineral. Isso para animais mais velhos. Dependendo do preço do concentrado, há a possibilidade de intensificar a suplementação até chegar no confinamento, onde 100% da dieta animal está no coxo. Assim é possível ter um animal no final pesando cerca de 20 arrobas, média de abate. O pesquisador observa a necessidade de estar preparado para possíveis problemas nesta fase de terminação. Se eu tenho sistemas muito intensivos, eu fico muito
as minhas margens vão variar muito em função do preço do concentrado. Se eu tenho um sistema mais extensivo, mais baseado em pastagem, eu vou estar mais com o risco das questões climáticas. No ano tem uma seca muito extensa e o meu ganho não vai se concretizar, mas isso faz parte da produção pecuária, quer dizer, a pessoa ter o planejamento e à medida que as coisas vão acontecendo, ela ter uma outra alternativa de fuga e mudar. Então, eu ia terminar esse animal só em pastagem, o tempo mudou, a seca alongou, eu vou ter que investir mais em suplementação e assim a gente vai corrigindo as coisas, né? Vai corrigindo a rota ao longo do voo. Kylie Rodrigues para o SBA. E o novo presidente da Conab assumiu ontem seu posto em Brasília. E a repórter Catarina Martorelli foi até o gabinete dele saber quais são os projetos que ele prepara para essa nova gestão. Acompanhe. É isso mesmo, ele tem 40 anos na casa já na Conab, 40 anos como técnico da Conab, já assumiu cargos de chefia, agora é o novo diretor-presidente, Newton Júnior, que está aqui com a gente hoje, exclusivamente para o Canal do Boi. Presidente, como é que está então essas expectativas para esse ano de 2019? A gente está muito animado, né? Com relação às informações estratégicas da companhia, a gente está trabalhando forte, vamos avançar nas nossas informações, né? Nosso setor de inteligência agropecuária. Então, a gente espera proporcionar muito apoio, muito informação para ajudar os nossos agricultores. O senhor recebeu alguma orientação por parte do governo, de algo que seria prioritário, por exemplo, na sua gestão? Sim, a gente tem que avançar, né? Nós temos que continuar inovando, temos que acompanhar o crescimento, inclusive, do agronegócio brasileiro, que nos últimos 30 anos foi um crescimento exponencial, né? Então, a Conab tem que se adequar a isso, é uma orientação do nosso ministério, da ministra Tereza Cristina. A gente vai avançar ainda mais nas informações da safra, de custo de produção. Vamos ver se a gente trabalha também o apoio ao seguro rural, né? Então, tem uma série de vertentes que a gente está trabalhando para ter um retorno ainda maior do governo, da Conab, né, do Ministério da Agricultura e da Conab, em favor dos nossos produtores. Essa melhoria da informação que o senhor diz, a gente sempre vem aqui para mostrar a divulgação, né, do levantamento de safra. Isso vai continuar para a imprensa, esse acesso fácil para que a gente possa levar para o telespectador essas informações mais precisas? Tá, aproveito até para agradecer o papel da imprensa junto com a Conab esses anos todos, vai continuar assim, né? A gente vai ter essa mesma pegada. Tá? A gente quer, a intenção é ainda nos aproximar mais ainda de órgãos parceiros, né? Como a CNA, Senar, enfim, a gente quer trabalhar o mais próximo possível às fazendas, dentro das porteiras da fazenda. Então, a nossa agenda de informações continuará sendo a mesma, ainda agregando algum valor a essas informações, essa inteligência, as decisões, proporcionando, melhorando as decisões dos nossos agricultores. Algo que é muito forte, presidente, aqui na Conab é a questão dos armazéns, né? Essas políticas dos armazéns, elas devem ser reforçadas? Deve haver alguma alteração? Sim, a gente está pensando numa reestruturação da nossa rede armazenadora. A gente tem que estar onde precisa estar, né? Não adianta a gente agregar um custo muito grande à empresa em locais que estão absolutamente sucateados ou que não têm a serventia que deveria ter. O que nós não vamos fazer é deixar de atender as populações, atender os agricultores, né? Então, a gente vai refocar, né? Vamos modular o foco para ver aonde a gente tem que estar efetivamente investindo ou desinvestindo para investir no lugar que realmente precisa e que os agricultores e as populações esperam. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente vai ficar junto acompanhando e sucesso na gestão. Muito obrigado. A gente que agradece. Catarina Martorelli para o SBA.
A Fundação MS organizou no município de Anaurilândia, em parceria com a Fazenda Estrela de Quiterói, um dia de campo para auxiliar o produtor rural a garantir sua produção de soja mesmo com estresse hídrico e térmico. O repórter Vinícius Souza esteve por lá e tem mais informações. Foram 3 pesquisadores da Fundação MS palestrando no dia de campo. O principal tema abordou o estresse hídrico e térmico da soja pela baixa quantia de chuva esperada para os primeiros meses do ano. Outro assunto apresentado no dia de campo esteve relacionado à fertilidade do solo. Então, como aqui é uma região de pecuária, né? E a gente tem pastagens e grau de degradação muito elevado, então a gente tem um solo com baixa fertilidade, né? Então a gente colocou os trabalhos visando a construção da fertilidade desses solos. No preparo do perfil de solo, doses elevadas de calcário e aporte de gesso agrícola são fundamentais. Estresse hídrico e estresse térmico. O produtor rural que participou do dia de campo da Fazenda Estrela do Quiterói pôde ficar por dentro de como se adaptar a esse tipo de clima e a estiagem que aconteceu na região na safra 2018-2019 e como se prevenir para eventualidades que possam acontecer nas próximas colheitas. É o que explica este engenheiro agrônomo, que também foi um dos palestrantes do evento. Sem dúvida nenhuma, o principal problema dessa safra foi a falta de água. Foi um ano muito duro para a soja, muito quente e a falta de água. Então, em muitas situações, a alta temperatura e a alta insolação solar foi pior do que a falta d'água. Então, o ideal é o agricultor fazer um manejo de solo adequado, tentar aumentar a matéria orgânica no solo, colocar palha no sistema para ele suportar essa questão de falta de água e alta temperatura. Nos primeiros 10 dias de 2018, a chuva atingiu 68,4 milímetros, cenário diferente para 2019, com menos da metade. Se preparando para o futuro, Grigoli aponta cuidados que o produtor precisa ter para diminuir o impacto da escassez da chuva na safra 19-20. Na realidade, via de regra, no estado, nas regiões tradicionais, como a região de Maracaju, a região de Dourados, a gente indica para o agricultor o plantio em outubro. Muitos agricultores fazem o plantio em setembro porque usam ou soja convencional ou porque sacrificam a produção da soja em detrimento da safrinha de milho. Isso é uma decisão do produtor. Em termos técnicos, essas regiões devem plantar a partir de outubro. Aqui na região onde houve o dia de campo, aqui na região de Anaurilândia, o posicionamento de plantio deve ser em novembro, início de novembro em diante. Então, muitos agricultores, pela necessidade de fazer pasto após a soja, antecipam a semeadura para meados de outubro. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o risco de cair numa janela de déficit hídrico, que faziam alguns anos que não ocorriam, mas infelizmente esse ano ocorreu e sem dúvida nenhuma, acometeu bastante a produtividade do estado como um todo. De acordo com o pesquisador André Bezerra, um levantamento feito pela AproSoja MS mostrou que as perdas nas lavouras de soja em janeiro podem ter chegado a 15%, mesmo com a regularização das chuvas no final do mês. O combo falta de chuva e tempo quente em algumas regiões do estado foi determinante, principalmente em culturas que estavam na fase de enchimento de grãos. A gente consegue estimar, né, mas não é um dado muito preciso, mas a gente consegue ver que tem muito abortamento de vagens, né, a planta limita o crescimento, então a gente imagina que pode chegar a uma perda aí de até 30%, dependendo da cultivar. O que o produtor pode fazer para solucionar o problema é adequar a época de semeadura, a cultivar correta no momento certo, tá? E também adotar outras práticas, né, como semeadura em sistema de plantio direto, né, melhorar o perfil do solo, né? Então, desde o início, a base toda tem que ser bem feita, com perfil, com palhada, para que ele possa minimizar esses impactos, né? Impacto esse que o produtor já tem sentido na pele. Aqui nós tivemos vários períodos de estiagem e com esse período de estiagem havia alta temperatura, que a planta ela sofre muito com isso, né? Tivemos um período aí de mais de 40 graus, né? E não há questão dessas nossas áreas aqui, são os solos pouco argiloso, areia, então isso aí que veio atrapalhar bastante. Outro destaque do dia de campo foi a cultura do algodão, com um campo experimental da Cultivar.
A proposta da AMPASSU, Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, estar presente aqui nesse evento de dia de campo, é apresentar a cultura do algodão, é testar a cultura do algodão. Essa é a proposta nossa de estar aqui. A associação fez uma parceria com outras entidades regionais e a proposta é testar mesmo a cultura. Aqui no passado já teve algodão, de um outro formato, com uma outra tecnologia, e deixou de existir. E hoje nós estamos testando a cultura do algodão no novo formato, com novos materiais, com tecnologias, biotecnologias diferentes, com mecanização. É totalmente diferente do algodão que foi produzido aqui há 10, 15, 20 anos atrás. Para a Edi, produtora rural, um evento como esse é de extrema importância ao produtor. A importância é o conhecimento que a Fundação traz, né, para a gente, com a realidade daqui, com o solo daqui. Então isso gera além de uma confiança muito grande do produtor com o trabalho da Fundação e do sindicato, que são parceiros, ele tem toda uma estrutura para saber melhor época de plantio, melhor semente, melhor adubo, enfim, ele tem N informações e a tecnologia ao seu favor. Vinícius Souza para o SBA.